Olá a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal A Bíblia Vive. Hoje estamos continuando com a nossa série chamada O Corpo Físico, nessa oportunidade com o quarto vídeo, a quarta entrega, onde vamos meditar a palavra de Deus a respeito da santificação desse corpo físico, da purificação, da separação desse corpo físico para a glória de Deus. Se inscreva no canal, ative as notificações e nos deixe o seu like. Na primeira leitura para hoje, trouxemos a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, os versículos 15 a 20. E Paulo escreve assim: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça-se um corpo com ela? Porque serão, disse, uma só carne. Referência a Gênesis capítulo 2, versículo 24. No versículo 17 continua dizendo: Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação, em outras traduções diz da prostituição. Tudo o pecado que o homem comete fora do corpo, não, diz assim: todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica ou se prostitui peca contra seu próprio corpo. Versículo 19 diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Pergunta, né? Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós achamos muito conveniente trazer nesse dia essa passagem da primeira carta aos Coríntios, onde nós vemos que Paulo expõe à igreja em Coríntios a respeito de que o nosso próprio corpo, que nós achamos nosso, porque no momento estamos habitando nele, Paulo faz uma ênfase aqui a respeito da propriedade desse corpo, como não sendo nossos, mas sendo propriedade de Cristo. Vamos analisar um por um cada versículo daqueles que fizemos essa leitura. No versículo 15 diz: Não sabeis vós, é o que estávamos falando agora, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? É Paulo escrevendo para a igreja. Paulo trazendo despertamento para a igreja. E aí Paulo pergunta: essa propriedade de Cristo, diz assim: Tomareis, pois, os membros de Cristo e os fareis um com uma meretriz? Paulo está falando a respeito aqui de um pecado moral, está falando a respeito de pegar, de tomar o nosso corpo e misturá-lo com aquilo que não tem nada a ver com Deus, com aquilo que não tem nada a ver com Cristo. Aí ele diz: Tomarás, pois, o membro de Cristo e fareis membros de uma meretriz? Não, é claro que não. Porque ele diz: Ou não sabeis vós que quem se ajunta com a meretriz se faz uma carne só com ela? Isso aqui é um ensinamento muito importante a respeito não somente de fornicação, a respeito não somente de prostituição, sino a respeito de entender que as coisas de Deus são para Deus e as coisas que não são de Deus, elas têm que estar separadas daquilo que foi separado para Deus. E no versículo 17, bom, aqui ele faz alusão, né, como já falamos, a Gênesis capítulo 2, versículo 24, e diz assim: Mas o que se ajunta com o Senhor se faz um mesmo espírito. Paulo está trazendo para nós o ensinamento da separação das coisas que são de Deus, do nosso corpo físico, como ele deve ser santificado, como ele deve ser purificado. Para quê? Para viver unicamente para a glória de Deus. Aí, no versículo 18, ele orienta, ele dá uma
um direcionamento. Ele diz: fugir da fornicação, em outras traduções, como eu já falei, prostituição, porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo, ou seja, o homem em si, nós somos pecadores por natureza, habita em nosso corpo o pecado, como já tratamos em vídeos anteriores. No nosso corpo habita o pecado, mas aqui vem mais um ensinamento muito importante. Ele diz: mas o que fornica ou que se prostitui peca contra seu próprio corpo, ou seja, a respeito de fornicação, a respeito de prostituição, tudo que se tem a ver com que agride o corpo de uma maneira não somente moral, senão de se misturar com outras pessoas que não são aquela pessoa que foi direcionada para nós. O fato de se misturar, estamos pecando contra o nosso próprio corpo. Ele diz: quando você se mistura com uma meretriz, com uma prostituta, você está pecando contra o seu próprio corpo. Todos os outros pecados que vocês cometerem, está falando para a igreja em Coríntios, pode ser também para a igreja nos nossos dias, pode ser para nós, que todos os pecados que cometemos são feitos fora do corpo. Agora, a prostituição, a fornicação, ela é feita contra o nosso próprio corpo. Entenda-se aqui que não somente nesse momento, estamos falando a respeito da meretriz, a respeito do pecado sexual, o pecado moral. Só que também na Bíblia tem outros pecados que são cometidos contra o nosso corpo, que de repente não está nessa passagem, mas também pode ser levado em consideração, como o pecado da glutonaria, o fato de comer indiscriminadamente e outras coisas que ao longo do vídeo vamos tentar compactar para que não se faça muito longo. Continuamos aqui, diz: ou não sabeis, no versículo 19, não sabeis que o vosso corpo, isso aqui é muito, muito fundamental, muito importante. Diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Aqui Paulo explica por que o nosso corpo tem que viver e tem que ser separado para a glória de Deus, porque dentro de nós habita o Espírito Santo que provém de Deus. Diz assim no versículo 20, já para conseguir levar o entendimento total aos coríntios e também à igreja nesse dia, diz: porque fostes comprados por um bom preço. Qual é o preço pelo qual nós fomos comprados? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Aqui ele diz, quando ele diz comprados por um bom preço, significa que fomos comprados, fomos libertos através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Ou seja, esse corpo físico, esse veículo que Deus nos deu para nos locomover nesse mundo material, Deus tem que ser glorificado não somente com as nossas palavras, não somente, ele diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e também no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós somos feitura de Deus. Nós somos propriedade de Deus e também através do nosso corpo temos que glorificar ao nosso Senhor. Aqui eu trouxe uma segunda leitura para nós também continuarmos com as cartas de Paulo, e trouxe uma leitura aqui, diz no versículo 18 do capítulo 5, no versículo 18 do capítulo 5 de Gálatas, diz: mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias,
invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo dando uma lista de coisas que são catalogadas por ele como obras da carne, como obras de um corpo que não foi santificado, um corpo que não foi separado para Deus, um corpo que não passou pela transformação. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que dão lugar ao Espírito Santo, eles se afastarão e eles não cometerão aquelas coisas que estão listadas aqui pelo apóstolo Paulo. Para concluir, eu quero dizer, no versículo 22, também do capítulo 5 de Gálatas, diz: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Esse é o fruto do Espírito. Com isso quero concluir esse vídeo e mostrando a contraposição dos frutos da carne e dos frutos do Espírito, para que estejamos sempre vigilantes a respeito de nos mantermos afastados de tudo aquilo que é aqui descrito por Paulo como as obras da carne e nos atentarmos às obras, à obra e aos frutos, ao fruto do Espírito Santo de Deus. Quero deixar a todos vocês com essa reflexão e dizer para todos: onde você estiver, quando você estiver, lembre-se, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos.